ser humano classifica a sensação. Ele classifica. E ele arruma um culpado para a sensação, ou uma razão de existência, e depois tenta encontrar uma solução. E onde é que ele está tentando encontrar a solução? No pensamento. Isto é incrível, é uma falta de reflexão, é uma falta de olhar para este processo e perceber porquê. Porque se eu sofro, e sou eu o criador do pensamento, porque nós temos o pensamento, que são flashes de memórias vivenciadas que vão aparecendo, e temos o ato de pensar. Nós estamos tendo flashes de memórias e de repente vem uma memória que me desacrescenta, ou que me desacrescenta, eu crio uma história à volta dela, ou para assegurar ou para tirá-la daqui. Não é? Então, mas se sou eu que crio esse ato de pensar, e sou eu que crio este sofrimento, e não sei a solução dele, como é que eu com pensamento vou encontrar a solução? Se sou eu que crio o sofrimento, como é que eu pensando vou tirar a solução, vou encontrar a solução? Bem, isto não pode acontecer, não é possível. Todo o criador, eu aprendi isto na minha vida de trabalho, que todo aquele que criou o problema não pode fazer parte da solução dele, porque senão não tinha criado. Não é? Se eu soubesse como é que não sofro, eu não criava o sofrimento. Não é? Se eu o crio, é porque eu não consigo encontrar a solução dele. Como é? Este é o processo. É o processo de todo o sofrimento do ser humano. É um processo mental. Tudo isto acontece no pensamento. Toda a imagem do que eu sou, do que eu deveria ser, acontece no pensamento. E o pensamento é instável. A imagem de mim, ela acontece num lugar instável. Então a imagem de mim fica instável. A imagem daquilo que eu deveria ser acontece num lugar instável. Então aquilo que eu deveria ser mantém-se instável. Por isso o ser humano está sempre à procura de outras experiências e outras experiências. Porque a única sensação agradável que o ser humano conhece, ela encontra-se na experiência, na vivenciar a experiência, o contentamento e o prazer. E não é isso. O ser humano, naturalmente, ele é paz, ele é felicidade. Não é uma experiência. Mas ele não sabe isso. Como ele não sabe isso, ele tenta procurar a felicidade e a paz no lugar errado. Então vai encontrar um pequeno reflexo do que é que ele realmente é. E vai encontrar um reflexo pequenino, que é um contentamento e um prazer. Tu dizes, mas é um reflexo de mim. É, assim como a luz da lua é um reflexo da luz do sol. Mas ela não tem nem um décimo da potência que tem a luz do sol. Porquê? Porque ela é um reflexo. E o reflexo é limitado. O reflexo não é original, é limitado. Então, o reflexo de mim na forma, ele é muito limitado. Este é o processo do sofrimento do ser humano. Vocês reparem, na vida prática, é normal, eu tenho fome, eu sei, eu estou com fome. Percebe a sensação de fome? Ou de sede, ou de sono, ou de qualquer coisa prática. Eu estou com fome. O que é que eu vou comer? E eu crio um pensamento. O que é que eu vou comer? Eu vou acessar uma base de dados, que é aquilo que eu aprendi até hoje. Eu não consigo pensar num restaurante que eu não conheço. Eu não consigo pensar em ir cozinhar uma comida que eu não conheço. Eu tenho que ir a uma base de dados, saber. Então, mas eu sei, porque é prático. O que é que eu vou comer? Vou ali àquele restaurante ali da esquina, que abriu agora, e que já me disseram que ele é muito bom. Eu fui lá buscar comida para comer em casa e vou lá. E eu vou lá. Ou seja, a sensação cria-me imediatamente um pensamento, o pensamento cria-me um desejo, e o desejo cria a ação e resolve isto. E a sensação acaba. Acontece comigo com o sono, com a sede, com assuntos práticos que nós estamos a ter. Acontece, eu tenho que ir a uma base de dados. Todas as experiências, elas são memorizadas. Elas ficam em base de dados. Então eu sei o resultado. Essa é a inteligência. Que é a interação com as várias experiências e com as memórias das várias experiências. Interação e criar um produto acabado. Essa é a inteligência. Mas essa inteligência é da consciência e não da pessoa em si. Quando nós tentamos fazer o mesmo na vida emocional, na vida psicológica, o que é que acontece? Eu tenho uma sensação, eu não sei o que ela é, porque é uma sensação que uma experiência provocou, é um movimento. A experiência provocou um movimento. Então eu acredito que tenho que fazer o mesmo. Então o que é que eu faço? Eu começo a classificá-la primeiro, porque a outra sei automaticamente que é fome. Porque o cérebro é um descodificador. Ele descodifica e eu tenho acesso a essa descodificação e a esse processo, porque ele é um processador. Então eu percebo, é isto. Na vida prática, na vida psicológica, na vida emocional, eu tento fazer o mesmo. Eu tento encontrar o que é isto. E o que é que eu vou encontrar?
Nada, porque eu não sei o que é é. É uma sensação provocada por uma experiência. Então eu vou classificá-la. E vou classificá-la em 5 sentimentos estruturais básicos do ego. São pensamentos, que é o medo, a culpa, a solidão, a rejeição e a sobrevivência. Tudo anda à volta disto, sempre. E eu vou classificar aquilo que eu tenho mais ligação, ou culpa, ou medo, ou solidão, ou rejeição. Eu vou começar a classificar como isso. Isto é isto. E qual é a razão de existência disso? Ou quem é o culpado? Eu tenho que arrumar também uma razão de existência. O culpado, eu vou arranjar isso. Para depois tentar encontrar uma solução. Tudo isto é criado no pensamento e é tudo criado aonde? Se na vida prática eu vou à base de dados. Como é que eu vou à base de dados sobre eu? E eu não pode ser aprendido. Eu não pode ser aprendido. Eu não é experimentado. Eu só estou sendo eu. Eu sou eu. É este senso de existência. Eu. A existência, ela não é sabida por experiência. Ela não é sabida porque aprendi. Ela é sabida porque eu estou sendo isto. Eu estou sendo. E só assim eu sei. Não é uma base de dados. Então eu vou à base de dados. E o que é que eu encontro lá? Conceitos. Conceitos religiosos. Conceitos de espirituais. Conceitos de coisas que eu li, coisas que eu aprendi, coisas que eu ouvi. Eu vou criando conceito. E então eu vou buscar os conceitos todos que eu tenho, porque eu tenho que ir aqui à base de dados, eu vou buscar os conceitos todos que eu tenho e digo, isto é medo, isto é culpa, porque se fosse de outra maneira eu não sofria. A culpa é deste, o que acontece é por causa disto, por causa daquilo. A solução é esta. Como isto é tudo criado no pensamento, e não em ou experiências vivenciadas que me dizem que realmente é isso, ou então só pode ser em crenças. Se há em crenças, isto não é real. Não é verdadeiro. Portanto, como não é verdadeiro, eu não vou encontrar. Então, eu vou pensar. E quando eu penso, eu crio outra sensação, porque o pensamento é uma experiência. Então, eu penso, crio uma sensação, crio uma emoção. Penso psicológico, não é penso prático. O pensamento prático é aquilo com que nós interagimos com a vida prática. Não nos cria emoção nenhuma. Eu vou pensar psicológico. Então, eu vou criar uma emoção. Eu crio uma outra emoção, vou criar mais pensamento, mais emoção, mais pensamento. Porque o pensamento é uma experiência, portanto vai-me provocar na mesma uma vibração. É este o processo que acontece. Portanto, como é que sai disto? Como é que eu saio disto? Como é que o ser humano consegue sair disto? Sim, deste processo, desta loucura que é o pensamento emocional. Não tem a ver com o pensamento prático. O pensamento prático é delicioso, é uma maravilha, é extraordinário. É a forma como nós interagimos com a experiência. Não, isto tem a ver com o pensamento psicológico, ou seja, a busca da felicidade e a busca da alegria, porque o ser humano intuitivamente ele sabe que é isso. É isso que ele busca. A busca da felicidade e a busca da alegria no pensamento. Ele vai buscar naquilo que é instável, portanto não consegue encontrar. Só fora do pensamento emocional o ser humano percebe aquilo que ele é. Porque, reparem uma coisa, quando eu sei alguma coisa porque me ensinam a fazer um bolo, qualquer coisa da minha profissão ou das profissões das pessoas, por exemplo, um marceneiro, eles dizem corta a madeira assim, faça assado, ele depois aprende na teoria e depois vai experimentar. E quando ele experimenta, ele sabe que é assim. Enquanto que ele não experimenta, ele só sabe que lhe ensinaram, mas ele não tem a certeza. Ele não sabe que é assim. Porquê? Porque é uma experiência só. Ainda não é. Ela não está experimentada praticamente. Ela aprendeu. É uma aprendizagem. Quando ele vai experimentar mesmo na prática, ele percebe realmente isto é assim. Ou então, há uma receita, a mim acontece, eu gosto muito de cozinhar, como as pessoas que estão comigo sabem isso. Eu gosto muito de cozinhar, eu às vezes tiro receitas da internet, vou experimentar e vejo esta receita ou está mal escrita, ou então a pessoa que fez a receita fez de um jeito diferente, porque ela o final não é aquele que está anunciado. Ou seja, e como é que eu sei isso? Porque aprendi? Não, porque experimentei.